assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história já começa em um ritmo frenético, tipo sem dar tempo nem de ajeitar o sofá. A gente está numa base militar super secreta do Zewa, uma ilha isolada que funciona como um centro de detenção e interrogatório. Ali, a CIA e os militares estão lidando com prisioneiros considerados perigosos demais para ficarem em prisões comuns. Só que naquele dia específico, as coisas vão sair totalmente do controle. Quem chega lá é uma equipe de elite de soldados liderados por Jake Harris, vivido por Scott Adkins, que, aliás, entrega porrada como ninguém. O objetivo deles é bem direto, escoltar um prisioneiro chamado Amin Mansur e levá-lo para Washington. Mas não é qualquer detento, não. Mansur é acusado de envolvimento com terrorismo e a CIA acredita que ele tem informações que podem impedir um ataque gigantesco no Zewa. Só que tem um detalhe. A agente Zoe Anderson, que está acompanhando a missão, não está 100% segura de que o cara é culpado. Ela acha que ele pode ser inocente e que essa história está mal contada. Beleza, missão simples, né? Chegar, pegar o preso e sair dali. Só que claro que não vai ser assim. Mal eles começam o processo de extração, a base inteira é atacada por um grupo de mercenários super bem armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando e pegar o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. E aqui entra o diferencial do filme. Ele é todo feito como se fosse um plano sequência, ou seja, parece que não tem corte de câmera. Isso dá uma adrenalina absurda, porque a gente sente como se estivesse lá dentro, correndo pelos corredores, ouvindo os tiros e vendo o desespero batendo na galera. É tudo em tempo real. E como o espaço é fechado, tudo parece ainda mais claustrofóbico. Não tem pra onde fugir e o perigo está em cada canto. Enquanto a pancadaria rola solta, a gente vai descobrindo que os mercenários estão sendo pagos por alguém de dentro do próprio sistema. Tem traidor no meio da jogada, e isso coloca todo mundo em dúvida sobre quem dá pra confiar. A Zoe começa a desconfiar de decisões que foram tomadas e percebe que talvez Mansur tenha mesmo sido usado como bode expiatório. Jake, que até então só estava preocupado em cumprir ordens, vai percebendo que a missão é maior do que imaginava. Não é só uma extração, é sobre salvar vidas, impedir um ataque terrorista real e lidar com uma conspiração muito mais profunda. Jake Harris é um operador de elite da Marinha, daqueles durões que não arredam o pé mesmo com o mundo desabando. Ele é o cara que lidera uma missão que aparentemente seria simples, transportar um prisioneiro importante de uma base militar super secreta para outro lugar. Só que você já percebe no olhar dele que ele não tá ali para passeio. Ele leva tudo a sério, segue regras e confia cegamente na missão que recebeu. Junto com ele tá a equipe dele, que é treinada para lidar com o pior. E nessa missão específica, quem entra na jogada também é a agente da CIA Zoe Anderson. É ela quem está coordenando a operação do lado da inteligência. E, diferente dos soldados, ela tem uma visão mais analítica das coisas. Ela quer entender por que esse prisioneiro, o tal do Amin Mansur, é tão importante. E desde o início ela já mostra que não engole qualquer informação. Ela quer provas, fatos e não só suspeitas. A base onde tudo acontece é tipo um centro de detenção em alto nível, que fica numa ilha isolada. É praticamente impossível alguém entrar ou sair sem autorização. Tudo lá é vigiado, trancado, reforçado, um lugar feito para ninguém escapar e para segredos ficarem bem guardados. E adivinha o que está prestes a acontecer? Isso mesmo, o caos vai estourar exatamente aí. Antes de qualquer explosão ou tiroteio, o clima já começa meio estranho. A Zoe começa a perguntar sobre os arquivos de Mansur e percebe que tem pouca informação sólida contra ele. Dizem que ele está ligado a um ataque terrorista em massa que vai acontecer no Zewa, mas não tem uma prova concreta. Só que mesmo assim, os superiores mandaram extrair o cara o mais rápido possível. Estranho, né? E é aí que você já começa a sentir o cheiro de coisa errada no ar. Enquanto isso, o Jake e a equipe vão se preparando. Armas checadas, rota traçada, tudo parecendo que vai ser um bate-volta tranquilo. Mas antes que eles possam embarcar com o prisioneiro, o pesadelo começa. A base inteira é atacada por um grupo de mercenários extremamente organizados e armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e a sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando, pegando o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. É nessa hora que o filme começa a virar uma montanha-russa de ação. A missão de extração vira uma missão de sobrevivência.
Jake, Zoe, alguns poucos soldados que sobreviveram e o próprio Mansur ficam presos dentro da base, tentando entender quem são os atacantes e o que exatamente eles querem. E claro, o alvo é o prisioneiro. Mas por quê? O Jake assume a liderança sem pestanejar. Ele tranca as portas, tenta manter todo mundo vivo e já começa a bolar estratégias de defesa. E enquanto ele está na linha de frente enfrentando os invasores, Zoe começa a ligar os pontos. Alguém sabia que Mansur ia ser transferido naquele dia. Alguém de dentro do sistema vazou essa informação. E se os mercenários estão dispostos a matar todo mundo por causa desse cara, então tem algo muito, mas muito maior por trás dessa prisão. E sabe o que é mais doido? Enquanto tudo isso acontece, o filme não corta. Isso mesmo, ele é filmado como se fosse um único plano, sem cortes visíveis. Isso dá a sensação de urgência, de estar lá dentro mesmo. A gente segue os personagens pelos corredores apertados, pelas salas escuras, ouvindo tiros, explosões, gritos e correria. Tudo em tempo real. É tenso de verdade. Os mercenários, que não são bandidinhos de rua, mas sim soldados treinados e preparados, já tomaram metade da base. Eles conhecem o lugar, sabem onde estão as câmeras, os pontos fracos, os túneis, os acessos laterais. É como se alguém tivesse entregado tudo de bandeja para eles. Isso deixa Jake com a pulga atrás da orelha. Como eles sabiam exatamente onde e quando atacar? Enquanto isso, a agente Zoe Anderson tenta acessar os arquivos internos da base. Ela quer entender quem mandou fazer essa transferência e, principalmente, por que estavam escondendo informações sobre o prisioneiro. E aí a gente começa a entender que a treta é bem mais embaixo. Mansur, o cara preso, afirma com todas as letras que ele é inocente. Diz que foi capturado por engano e que não tem nada a ver com terrorismo. Só que todo mundo ali está tão acostumado a tratar prisioneiro como vilão que ninguém ouve de verdade o que ele está dizendo. Jake, no começo, não quer nem papo. Para ele, missão é missão, proteger o ativo, no caso o prisioneiro, e sair vivo. Mas conforme os tiroteios aumentam e as mortes vão acontecendo, ele começa a perceber que essa missão está errada desde o começo. Os mercenários não querem só o prisioneiro, eles querem silenciar o prisioneiro. Ou seja, o problema não é o que ele fez, mas o que ele sabe. A partir daí, Zoe consegue descobrir que tem um oficial de alto escalão envolvido na invasão. O cara que mandou a extração acontecer foi o mesmo que vazou a localização da base para os mercenários. Traição pura. E por quê? Porque Mansur sabe demais. Ele tinha informações confidenciais sobre planos de ataque terrorista, sim, mas também sabia que havia gente do próprio governo facilitando esses ataques por interesses políticos. É por isso que querem tanto matar ele, para que ele não abra a boca em Washington. Enquanto Zoe desvenda tudo isso, Jake está no modo sobrevivência. Ele e os soldados remanescentes montam barricadas, armam armadilhas e fazem o que podem para segurar o ataque. E o mais tenso é que o filme não para. Lembra que ele é todo filmado em plano sequência? Pois é, a câmera vai seguindo Jake por corredores estreitos, escadas escuras, salas cheias de sangue e tiros voando. A tensão não dá trégua. Você mal respira e já tem mais confronto. Numa dessas trocas de tiro, a equipe de Jake vai caindo um a um. As mortes são duras. Não tem romantismo, não tem câmera lenta bonita, é tiro, sangue e queda. Zoe quase morre também, mas é salva por Mansur, o que começa a mudar a relação entre eles. Ela percebe que o cara realmente não é quem pintaram. Ele só está no meio de uma conspiração muito maior e agora todo mundo quer usá-lo como bode expiatório. Em paralelo, Jake começa a questionar suas ordens. Ele percebe que se ele só obedecer, vai entregar um inocente para as mãos dos inimigos, ou pior, dos traidores que estão por trás de tudo. E aí bate o conflito dentro dele. Seguir o comando ou fazer o certo? O tempo todo, o filme vai deixando claro que não tem descanso. Enquanto você digere uma revelação, já está rolando outro tiroteio. E aí, quando a base parece estar por um fio de ser tomada por completo, Jake arma um último plano. Fugir com Zoe e Mansur por um túnel de evacuação antigo que fica nos fundos da base. Um caminho que quase ninguém conhece, mas que pode ser a única chance deles de escaparem com vida. Jake, Zoe e Mansur estão no tal túnel de evacuação. Aquele que deveria ser um caminho secreto, mas que agora já não é mais tão secreto assim. Os mercenários descobriram e estão vindo com tudo. Não tem como voltar. A única chance é seguir em frente, rápido, com as balas cantando atrás.
A história já começa em um ritmo frenético, tipo sem dar tempo nem de ajeitar o sofá. A gente está numa base militar super secreta do Zewa, uma ilha isolada que funciona como um centro de detenção e interrogatório. Ali, a CIA e os militares estão lidando com prisioneiros considerados perigosos demais para ficarem em prisões comuns. Só que naquele dia específico, as coisas vão sair totalmente do controle. Quem chega lá é uma equipe de elite de soldados liderados por Jake Harris, vivido por Scott Adkins, que, aliás, entrega porrada como ninguém. O objetivo deles é bem direto: escoltar um prisioneiro chamado Amin Mansur e levá-lo para Washington. Mas não é qualquer detento, não. Mansur é acusado de envolvimento com terrorismo e a CIA acredita que ele tem informações que podem impedir um ataque gigantesco no Zewa. Só que tem um detalhe. A agente Zoe Anderson, que está acompanhando a missão, não está 100% segura de que o cara é culpado. Ela acha que ele pode ser inocente, que essa história está mal contada. Beleza, missão simples, né? Chegar, pegar o preso e sair dali. Só que claro que não vai ser assim. Mal eles começam o processo de extração, a base inteira é atacada por um grupo de mercenários super bem armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando e pegar o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. E aqui entra o diferencial do filme. Ele é todo feito como se fosse um plano sequência, ou seja, parece que não tem corte de câmera. Isso dá uma adrenalina absurda, porque a gente sente como se estivesse lá dentro, correndo pelos corredores, ouvindo os tiros e vendo o desespero batendo na galera. É tudo em tempo real. E como o espaço é fechado, tudo parece ainda mais claustrofóbico. Não tem pra onde fugir e o perigo tá em cada canto. Enquanto a pancadaria rola solta, a gente vai descobrindo que os mercenários estão sendo pagos por alguém de dentro do próprio sistema. Tem traidor no meio da jogada, e isso coloca todo mundo em dúvida sobre quem dá pra confiar. A Zoe começa a desconfiar de decisões que foram tomadas e percebe que talvez Mansur tenha mesmo sido usado como bode expiatório. Jake, que até então só estava preocupado em cumprir ordens, vai percebendo que a missão é maior do que imaginava. Não é só uma extração, é sobre salvar vidas, impedir um ataque terrorista real e lidar com uma conspiração muito mais profunda. Jake Harris é um operador de elite da Marinha, daqueles durões que não arredam o pé mesmo com o mundo desabando. Ele é o cara que lidera uma missão que aparentemente seria simples, transportar um prisioneiro importante de uma base militar super secreta para outro lugar. Só que você já percebe no olhar dele que ele não tá ali para passeio. Ele leva tudo a sério, segue regras e confia cegamente na missão que recebeu. Junto com ele tá a equipe dele, que é treinada para lidar com o pior. E nessa missão específica, quem entra na jogada também é a agente da CIA Zoe Anderson. É ela quem está coordenando a operação do lado da inteligência. E, diferente dos soldados, ela tem uma visão mais analítica das coisas. Ela quer entender por que esse prisioneiro, o tal do Amin Mansur, é tão importante. E desde o início ela já mostra que não engole qualquer informação. Ela quer provas, fatos e não só suspeitas. A base onde tudo acontece é tipo um centro de detenção em alto nível, que fica numa ilha isolada. É praticamente impossível alguém entrar ou sair sem autorização. Tudo lá é vigiado, trancado, reforçado, um lugar feito para ninguém escapar e para segredos ficarem bem guardados. E adivinha o que está prestes a acontecer? Isso mesmo, o caos vai estourar exatamente aí. Antes de qualquer explosão ou tiroteio, o clima já começa meio estranho. A Zoe começa a perguntar sobre os arquivos de Mansur e percebe que tem pouca informação sólida contra ele. Dizem que ele está ligado a um ataque terrorista em massa que vai acontecer no Zewa, mas não tem uma prova concreta. Só que mesmo assim, os superiores mandaram extrair o cara o mais rápido possível. Estranho, né? E é aí que você já começa a sentir o cheiro de coisa errada no ar. Enquanto isso, o Jake e a equipe vão se preparando. Armas checadas, rota traçada, tudo parecendo que vai ser um bate-volta tranquilo. Mas antes que eles possam embarcar com o prisioneiro, o pesadelo começa. A base inteira é atacada por um grupo de mercenários extremamente organizados e armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e a sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando, pegando o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. É nessa hora que o filme começa a virar uma montanha-russa de ação. A missão de extração vira uma missão de sobrevivência. Jake, Zoe, alguns poucos soldados que sobreviveram e o próprio Mansur ficam presos dentro da base, tentando entender quem são os atacantes e o que exatamente eles querem. E claro, o alvo é o prisioneiro. Mas por quê? O Jake assume a liderança sem pestanejar.
Ele tranca as portas, tenta manter todo mundo vivo e já começa a bolar estratégias de defesa. E enquanto ele está na linha de frente enfrentando os invasores, Zoe começa a ligar os pontos. Alguém sabia que Mansur ia ser transferido naquele dia. Alguém de dentro do sistema vazou essa informação. E se os mercenários estão dispostos a matar todo mundo por causa desse cara, então tem algo muito, mas muito maior por trás dessa prisão. E sabe o que é mais doido? Enquanto tudo isso acontece, o filme não corta. Isso mesmo, ele é filmado como se fosse um único plano, sem cortes visíveis. Isso dá a sensação de urgência, de estar lá dentro mesmo. A gente segue os personagens pelos corredores apertados, pelas salas escuras, ouvindo tiros, explosões, gritos e correria. Tudo em tempo real. É tenso de verdade. Os mercenários, que não são bandidinhos de rua, mas sim soldados treinados e preparados, já tomaram metade da base. Eles conhecem o lugar. Sabem onde estão as câmeras, os pontos fracos, os túneis, os acessos laterais. É como se alguém tivesse entregado tudo de bandeja para eles. Isso deixa Jake com a pulga atrás da orelha. Como eles sabiam exatamente onde e quando atacar? Enquanto isso, a agente Zoe Anderson tenta acessar os arquivos internos da base. Ela quer entender quem mandou fazer essa transferência e, principalmente, por que estavam escondendo informações sobre o prisioneiro. E aí a gente começa a entender que a treta é bem mais embaixo. Mansur, o cara preso, afirma com todas as letras que ele é inocente. Diz que foi capturado por engano e que não tem nada a ver com terrorismo. Só que todo mundo ali está tão acostumado a tratar prisioneiro como vilão que ninguém ouve de verdade o que ele está dizendo. Jake, no começo, não quer nem papo. Para ele, missão é missão. Proteger o ativo, no caso o prisioneiro, e sair vivo. Mas conforme os tiroteios aumentam e as mortes vão acontecendo, ele começa a perceber que essa missão está errada desde o começo. Os mercenários não querem só o prisioneiro, eles querem silenciar o prisioneiro. Ou seja, o problema não é o que ele fez, mas o que ele sabe. A partir daí, Zoe consegue descobrir que tem um oficial de alto escalão envolvido na invasão. O cara que mandou a extração acontecer foi o mesmo que vazou a localização da base para os mercenários. Traição pura. E por quê? Porque Mansur sabe demais. Ele tinha informações confidenciais sobre planos de ataque terrorista, sim, mas também sabia que havia gente do próprio governo facilitando esses ataques por interesses políticos. É por isso que querem tanto matar ele, para que ele não abra a boca em Washington. Enquanto Zoe desvenda tudo isso, Jake está no modo sobrevivência. Ele e os soldados remanescentes montam barricadas, armam armadilhas e fazem o que podem para segurar o ataque. E o mais tenso é que o filme não para. Lembra que ele é todo filmado em plano sequência? Pois é, a câmera vai seguindo Jake por corredores estreitos, escadas escuras, salas cheias de sangue e tiros voando. A tensão não dá trégua. Você mal respira e já tem mais confronto. Numa dessas trocas de tiro, a equipe de Jake vai caindo um a um. As mortes são duras. Não tem romantismo, não tem câmera lenta bonita, é tiro, sangue e queda. Zoe quase morre também, mas é salva por Mansur, o que começa a mudar a relação entre eles. Ela percebe que o cara realmente não é quem pintaram. Ele só está no meio de uma conspiração muito maior e agora todo mundo quer usá-lo como bode expiatório. Em paralelo, Jake começa a questionar suas ordens. Ele percebe que se ele só obedecer, vai entregar um inocente para as mãos dos inimigos, ou pior, dos traidores que estão por trás de tudo. E aí bate o conflito dentro dele. Seguir o comando ou fazer o certo? O tempo todo, o filme vai deixando claro que não tem descanso. Enquanto você digere uma revelação, já está rolando outro tiroteio. E aí, quando a base parece estar por um fio de ser tomada por completo, Jake arma um último plano. Fugir com Zoe e Mansur por um túnel de evacuação antigo que fica nos fundos da base. Um caminho que quase ninguém conhece, mas que pode ser a única chance deles de escaparem com vida. Jake, Zoe e Mansur estão no tal túnel de evacuação. Aquele que deveria ser um caminho secreto, mas que agora já não é mais tão secreto assim. Os mercenários descobriram e estão vindo com tudo. Não tem como voltar. A única chance é seguir em frente, rápido, com as balas cantando atrás. A história já começa em um ritmo frenético, tipo sem dar tempo nem de ajeitar o sofá. A gente está numa base militar super secreta do Zewa, uma ilha isolada que funciona como um centro de detenção e interrogatório. Ali, a CIA e os militares estão lidando com prisioneiros considerados perigosos demais para ficarem em prisões comuns.
Só que naquele dia específico, as coisas vão sair totalmente do controle. Quem chega lá é uma equipe de elite de soldados liderados por Jake Harris, vivido por Scott Adkins, que, aliás, entrega porrada como ninguém. O objetivo deles é bem direto: escoltar um prisioneiro chamado Amin Mansur e levá-lo para Washington. Mas não é qualquer detento, não. Mansur é acusado de envolvimento com terrorismo e a CIA acredita que ele tem informações que podem impedir um ataque gigantesco no Zillah. Só que tem um detalhe. A agente Zoe Anderson, que está acompanhando a missão, não está 100% segura de que o cara é culpado. Ela acha que ele pode ser inocente, que essa história está mal contada. Beleza, missão simples, né? Chegar, pegar o preso e sair dali. Só que claro que não vai ser assim. Mal eles começam o processo de extração, a base inteira é atacada por um grupo de mercenários super bem armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando e pegar o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. E aqui entra o diferencial do filme. Ele é todo feito como se fosse um plano sequência, ou seja, parece que não tem cortes de câmera. Isso dá uma adrenalina absurda, porque a gente sente como se estivesse lá dentro, correndo pelos corredores, ouvindo os tiros e vendo o desespero batendo na galera. É tudo em tempo real. E como o espaço é fechado, tudo parece ainda mais claustrofóbico. Não tem pra onde fugir e o perigo tá em cada canto. Enquanto a pancadaria rola solta, a gente vai descobrindo que os mercenários estão sendo pagos por alguém de dentro do próprio sistema. Tem traidor no meio da jogada, e isso coloca todo mundo em dúvida sobre quem dá pra confiar. A Zoe começa a desconfiar de decisões que foram tomadas e percebe que talvez Mansur tenha mesmo sido usado como bode expiatório. Jake, que até então só estava preocupado em cumprir ordens, vai percebendo que a missão é maior do que imaginava. Não é só uma extração, é sobre salvar vidas, impedir um ataque terrorista real e lidar com uma conspiração muito mais profunda. Jake Harris é um operador de elite da Marinha, daqueles durões que não arredam o pé mesmo com o mundo desabando. Ele é o cara que lidera uma missão que aparentemente seria simples: transportar um prisioneiro importante de uma base militar super secreta para outro lugar. Só que você já percebe no olhar dele que ele não tá ali para passeio. Ele leva tudo a sério, segue regras e confia cegamente na missão que recebeu. Junto com ele tá a equipe dele, que é treinada para lidar com o pior. E nessa missão específica, quem entra na jogada também é a agente da CIA Zoe Anderson. É ela quem está coordenando a operação do lado da inteligência. E, diferente dos soldados, ela tem uma visão mais analítica das coisas. Ela quer entender por que esse prisioneiro, o tal do Amin Mansur, é tão importante. E desde o início ela já mostra que não engole qualquer informação. Ela quer provas, fatos e não só suspeitas. A base onde tudo acontece é tipo um centro de detenção em alto nível, que fica numa ilha isolada. É praticamente impossível alguém entrar ou sair sem autorização. Tudo lá é vigiado, trancado, reforçado, um lugar feito para ninguém escapar e para segredos ficarem bem guardados. E adivinha o que está prestes a acontecer? Isso mesmo, o caos vai estourar exatamente aí. Antes de qualquer explosão ou tiroteio, o clima já começa meio estranho. A Zoe começa a perguntar sobre os arquivos de Mansur e percebe que tem pouca informação sólida contra ele. Dizem que ele está ligado a um ataque terrorista em massa que vai acontecer no Zillah, mas não tem uma prova concreta. Só que mesmo assim, os superiores mandaram extrair o cara o mais rápido possível. Estranho, né? E é aí que você já começa a sentir o cheiro de coisa errada no ar. Enquanto isso, o Jake e a equipe vão se preparando. Armas checadas, rota traçada, tudo parecendo que vai ser um bate-volta tranquilo. Mas antes que eles possam embarcar com o prisioneiro, o pesadelo começa. A base inteira é atacada por um grupo de mercenários extremamente organizados e armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e a sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando, pegando o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. É nessa hora que o filme começa a virar uma montanha-russa de ação. A missão de extração vira uma missão de sobrevivência. Jake, Zoe, alguns poucos soldados que sobreviveram e o próprio Mansur ficam presos dentro da base, tentando entender quem são os atacantes e o que exatamente eles querem. E claro, o alvo é o prisioneiro. Mas por quê? O Jake assume a liderança sem pestanejar. Ele tranca as portas, tenta manter todo mundo vivo e já começa a bolar estratégias de defesa. E enquanto ele está na linha de frente enfrentando os invasores, Zoe começa a ligar os pontos. Alguém sabia que Mansur ia ser transferido naquele dia. Alguém de dentro do sistema vazou essa informação.
E se os mercenários estão dispostos a matar todo mundo por causa desse cara, então tem algo muito, mas muito maior por trás dessa prisão. E sabe o que é mais doido? Enquanto tudo isso acontece, o filme não corta. Isso mesmo, ele é filmado como se fosse um único plano, sem cortes visíveis. Isso dá a sensação de urgência, de estar lá dentro mesmo. A gente segue os personagens pelos corredores apertados, pelas salas escuras, ouvindo tiros, explosões, gritos e correria. Tudo em tempo real. É tenso de verdade. Os mercenários, que não são bandidinhos de rua, mas sim soldados treinados e preparados, já tomaram metade da base. Eles conhecem o lugar, sabem onde estão as câmeras, os pontos fracos, os túneis, os acessos laterais. É como se alguém tivesse entregado tudo de bandeja para eles. Isso deixa Jake com a pulga atrás da orelha. Como eles sabiam exatamente onde e quando atacar? Enquanto isso, a agente Zoe Anderson tenta acessar os arquivos internos da base. Ela quer entender quem mandou fazer essa transferência e, principalmente, por que estavam escondendo informações sobre o prisioneiro. E aí a gente começa a entender que a treta é bem mais embaixo. Mansur, o cara preso, afirma com todas as letras que ele é inocente. Diz que foi capturado por engano e que não tem nada a ver com terrorismo. Só que todo mundo ali está tão acostumado a tratar prisioneiro como vilão que ninguém ouve de verdade o que ele está dizendo. Jake, no começo, não quer nem papo. Para ele, missão é missão. Proteger o ativo, no caso o prisioneiro, e sair vivo. Mas conforme os tiroteios aumentam e as mortes vão acontecendo, ele começa a perceber que essa missão está errada desde o começo. Os mercenários não querem só o prisioneiro. Eles querem silenciar o prisioneiro. Ou seja, o problema não é o que ele fez, mas o que ele sabe. A partir daí, Zoe consegue descobrir que tem um oficial de alto escalão envolvido na invasão. O cara que mandou a extração acontecer foi o mesmo que vazou a localização da base para os mercenários. Traição pura. E por quê? Porque Mansur sabe demais. Ele tinha informações confidenciais sobre planos de ataque terrorista, sim, mas também sabia que havia gente do próprio governo facilitando esses ataques por interesses políticos. É por isso que querem tanto matar ele, para que ele não abra a boca em Washington. Enquanto Zoe desvenda tudo isso, Jake está no modo sobrevivência. Ele e os soldados remanescentes montam barricadas, armam armadilhas e fazem o que podem para segurar o ataque. E o mais tenso é que o filme não para. Lembra que ele é todo filmado em plano sequência? Pois é, a câmera vai seguindo Jake por corredores estreitos, escadas escuras, salas cheias de sangue e tiros voando. A tensão não dá trégua. Você mal respira e já tem mais confronto. Numa dessas trocas de tiro, a equipe de Jake vai caindo um a um. As mortes são duras. Não tem romantismo, não tem câmera lenta bonita. É tiro, sangue e queda. Zoe quase morre também, mas é salva por Mansur, o que começa a mudar a relação entre eles. Ela percebe que o cara realmente não é quem pintaram. Ele só está no meio de uma conspiração muito maior e agora todo mundo quer usá-lo como bode expiatório. Em paralelo, Jake começa a questionar suas ordens. Ele percebe que se ele só obedecer, vai entregar um inocente para as mãos dos inimigos, ou pior, dos traidores que estão por trás de tudo. E aí bate o conflito dentro dele. Seguir o comando ou fazer o certo? O tempo todo, o filme vai deixando claro que não tem descanso. Enquanto você digere uma revelação, já está rolando outro tiroteio. E aí, quando a base parece estar por um fio de ser tomada por completo, Jake arma um último plano. Fugir com Zoe e Mansur por um túnel de evacuação antigo que fica nos fundos da base. Um caminho que quase ninguém conhece, mas que pode ser a única chance deles de escaparem com vida. Jake, Zoe e Mansur estão no tal túnel de evacuação. Aquele que deveria ser um caminho secreto, mas que agora já não é mais tão secreto assim. Os mercenários descobriram e estão vindo com tudo. Não tem como voltar. A única chance é seguir em frente, rápido, com as balas cantando atrás. A história já começa em um ritmo frenético, tipo sem dar tempo nem de ajeitar o sofá. A gente está numa base militar super secreta do Zewa, uma ilha isolada que funciona como um centro de detenção e interrogatório. Ali, a CIA e os militares estão lidando com prisioneiros considerados perigosos demais para ficarem em prisões comuns. Só que naquele dia específico, as coisas vão sair totalmente do controle. Quem chega lá é uma equipe de elite de soldados liderados por Jake Harris, vivido por Scott Adkins, que, aliás, entrega porrada como ninguém. O objetivo deles é bem direto, escoltar um prisioneiro chamado Amin Mansur e levá-lo para Washington.
Mas não é qualquer detento, não. Mansour é acusado de envolvimento com terrorismo e a CIA acredita que ele tem informações que podem impedir um ataque gigantesco no Ziwa. Só que tem um detalhe. A agente Zoe Anderson, que está acompanhando a missão, não está 100% segura de que o cara é culpado. Ela acha que ele pode ser inocente e que essa história está mal contada. Beleza, missão simples, né? Chegar, pegar o preso e sair dali. Só que claro que não vai ser assim. Mal eles começam o processo de extração, a base inteira é atacada por um grupo de mercenários super bem armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansour. A coisa vira um caos total. Jake e sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansour, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando e pegar o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. E aqui entra o diferencial do filme. Ele é todo feito como se fosse um plano sequência, ou seja, parece que não tem corte de câmera. Isso dá uma adrenalina absurda, porque a gente sente como se estivesse lá dentro, correndo pelos corredores, ouvindo os tiros e vendo o desespero batendo na galera. É tudo em tempo real. E como o espaço é fechado, tudo parece ainda mais claustrofóbico. Não tem pra onde fugir e o perigo tá em cada canto. Enquanto a pancadaria rola solta, a gente vai descobrindo que os mercenários estão sendo pagos por alguém de dentro do próprio sistema. Tem traidor no meio da jogada, e isso coloca todo mundo em dúvida sobre quem dá pra confiar. A Zoe começa a desconfiar de decisões que foram tomadas e percebe que talvez Mansour tenha mesmo sido usado como bode expiatório. Jake, que até então só estava preocupado em cumprir ordens, vai percebendo que a missão é maior do que imaginava. Não é só uma extração, é sobre salvar vidas, impedir um ataque terrorista real e lidar com uma conspiração muito mais profunda. Jake Harris é um operador de elite da Marinha, daqueles durões que não arredam o pé mesmo com o mundo desabando. Ele é o cara que lidera uma missão que aparentemente seria simples, transportar um prisioneiro importante de uma base militar super secreta para outro lugar. Só que você já percebe no olhar dele que ele não tá ali para passeio. Ele leva tudo a sério, segue regras e confia cegamente na missão que recebeu. Junto com ele tá a equipe dele, que é treinada para lidar com o pior. E nessa missão específica, quem entra na jogada também é a agente da CIA Zoe Anderson. É ela quem está coordenando a operação do lado da inteligência. E, diferente dos soldados, ela tem uma visão mais analítica das coisas. Ela quer entender por que esse prisioneiro, o tal do Amin Mansour, é tão importante. E desde o início ela já mostra que não engole qualquer informação. Ela quer provas, fatos e não só suspeitas. A base onde tudo acontece é tipo um centro de detenção em alto nível, que fica numa ilha isolada. É praticamente impossível alguém entrar ou sair sem autorização. Tudo lá é vigiado, trancado, reforçado, um lugar feito para ninguém escapar e para segredos ficarem bem guardados. E adivinha o que está prestes a acontecer? Isso mesmo, o caos vai estourar exatamente aí. Antes de qualquer explosão ou tiroteio, o clima já começa meio estranho. A Zoe começa a perguntar sobre os arquivos de Mansour e percebe que tem pouca informação sólida contra ele. Dizem que ele está ligado a um ataque terrorista em massa que vai acontecer no Zewa, mas não tem uma prova concreta. Só que mesmo assim, os superiores mandaram extrair o cara o mais rápido possível. Estranho, né? E é aí que você já começa a sentir o cheiro de coisa errada no ar. Enquanto isso, o Jake e a equipe vão se preparando. Armas checadas, rota traçada, tudo parecendo que vai ser um bate-volta tranquilo. Mas antes que eles possam embarcar com o prisioneiro, o pesadelo começa. A base inteira é atacada por um grupo de mercenários extremamente organizados e armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansour. A coisa vira um caos total. Jake e a sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansour, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando, pegando o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. É nessa hora que o filme começa a virar uma montanha-russa de ação. A missão de extração vira uma missão de sobrevivência. Jake, Zoe, alguns poucos soldados que sobreviveram e o próprio Mansour ficam presos dentro da base, tentando entender quem são os atacantes e o que exatamente eles querem. E claro, o alvo é o prisioneiro. Mas por quê? O Jake assume a liderança sem pestanejar. Ele tranca as portas, tenta manter todo mundo vivo e já começa a bolar estratégias de defesa. E enquanto ele está na linha de frente enfrentando os invasores, Zoe começa a ligar os pontos. Alguém sabia que Mansour ia ser transferido naquele dia. Alguém de dentro do sistema vazou essa informação. E se os mercenários estão dispostos a matar todo mundo por causa desse cara, então tem algo muito, mas muito maior por trás dessa prisão. E sabe o que é mais doido? Enquanto tudo isso acontece, o filme não corta. Isso mesmo,
Ele é filmado como se fosse um único plano, sem cortes visíveis. Isso dá a sensação de urgência, de estar lá dentro mesmo. A gente segue os personagens pelos corredores apertados, pelas salas escuras, ouvindo tiros, explosões, gritos e correria. Tudo em tempo real. É tenso de verdade. Os mercenários, que não são bandidinhos de rua, mas sim soldados treinados e preparados, já tomaram metade da base. Eles conhecem o lugar, sabem onde estão as câmeras, os pontos fracos, os túneis, os acessos laterais. É como se alguém tivesse entregado tudo de bandeja para eles. Isso deixa Jake com a pulga atrás da orelha. Como eles sabiam exatamente onde e quando atacar? Enquanto isso, a agente Zoe Anderson tenta acessar os arquivos internos da base. Ela quer entender quem mandou fazer essa transferência e, principalmente, por que estavam escondendo informações sobre o prisioneiro. E aí a gente começa a entender que a treta é bem mais embaixo. Mansur, o cara preso, afirma com todas as letras que ele é inocente. Diz que foi capturado por engano e que não tem nada a ver com terrorismo. Só que todo mundo ali está tão acostumado a tratar prisioneiro como vilão que ninguém ouve de verdade o que ele está dizendo. Jake, no começo, não quer nem papo. Para ele, missão é missão, proteger o ativo, no caso o prisioneiro, e sair vivo. Mas conforme os tiroteios aumentam e as mortes vão acontecendo, ele começa a perceber que essa missão está errada desde o começo. Os mercenários não querem só o prisioneiro, eles querem silenciar o prisioneiro. Ou seja, o problema não é o que ele fez, mas o que ele sabe. A partir daí, Zoe consegue descobrir que tem um oficial de alto escalão envolvido na invasão. O cara que mandou a extração acontecer foi o mesmo que vazou a localização da base para os mercenários. Traição pura. E por quê? Porque Mansur sabe demais. Ele tinha informações confidenciais sobre planos de ataque terrorista, sim, mas também sabia que havia gente do próprio governo facilitando esses ataques por interesses políticos. É por isso que querem tanto matar ele, para que ele não abra a boca em Washington. Enquanto Zoe desvenda tudo isso, Jake está no modo sobrevivência. Ele e os soldados remanescentes montam barricadas, armam armadilhas e fazem o que podem para segurar o ataque. E o mais tenso é que o filme não para. Lembra que ele é todo filmado em plano sequência? Pois é, a câmera vai seguindo Jake por corredores estreitos, escadas escuras, salas cheias de sangue e tiros voando. A tensão não dá trégua. Você mal respira e já tem mais confronto. Numa dessas trocas de tiro, a equipe de Jake vai caindo um a um. As mortes são duras, não tem romantismo, não tem câmera lenta bonita, é tiro, sangue e queda. Zoe quase morre também, mas é salva por Mansur, o que começa a mudar a relação entre eles. Ela percebe que o cara realmente não é quem pintaram. Ele só está no meio de uma conspiração muito maior e agora todo mundo quer usá-lo como bode expiatório. Em paralelo, Jake começa a questionar suas ordens. Ele percebe que se ele só obedecer, vai entregar um inocente para as mãos dos inimigos, ou pior, dos traidores que estão por trás de tudo. E aí bate o conflito dentro dele. Seguir o comando ou fazer o certo? O tempo todo, o filme vai deixando claro que não tem descanso. Enquanto você digere uma revelação, já está rolando outro tiroteio. E aí, quando a base parece estar por um fio de ser tomada por completo, Jake arma um último plano. Fugir com Zoe e Mansur por um túnel de evacuação antigo que fica nos fundos da base. Um caminho que quase ninguém conhece, mas que pode ser a única chance deles de escaparem com vida. Jake, Zoe e Mansur estão no tal túnel de evacuação. Aquele que deveria ser um caminho secreto, mas que agora já não é mais tão secreto assim. Os mercenários descobriram e estão vindo com tudo. Não tem como voltar. A única chance é seguir em frente, rápido, com as balas cantando atrás. A história já começa em um ritmo frenético, tipo sem dar tempo nem de ajeitar o sofá. A gente está numa base militar super secreta do Zewa, uma ilha isolada que funciona como um centro de detenção e interrogatório. Ali, a CIA e os militares estão lidando com prisioneiros considerados perigosos demais para ficarem em prisões comuns. Só que naquele dia específico, as coisas vão sair totalmente do controle. Quem chega lá é uma equipe de elite de soldados liderados por Jake Harris, vivido por Scott Adkins, que, aliás, entrega porrada como ninguém. O objetivo deles é bem direto, escoltar um prisioneiro chamado Amin Mansur e levá-lo para Washington. Mas não é qualquer detento, não. Mansur é acusado de envolvimento com terrorismo e a CIA acredita que ele tem informações que podem impedir um ataque gigantesco no Zewa. Só que tem um detalhe. A agente Zoe Anderson, que está acompanhando a missão, não está 100% segura de que o cara é culpado.
Ela acha que ele pode ser inocente, que essa história tá mal contada. Beleza, missão simples, né? Chegar, pegar o preso e sair dali. Só que claro que não vai ser assim. Mal eles começam o processo de extração, a base inteira é atacada por um grupo de mercenários super bem armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando e pegar o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. E aqui entra o diferencial do filme. Ele é todo feito como se fosse um plano sequência, ou seja, parece que não tem corte de câmera. Isso dá uma adrenalina absurda, porque a gente sente como se estivesse lá dentro, correndo pelos corredores, ouvindo os tiros e vendo o desespero batendo na galera. É tudo em tempo real. E como o espaço é fechado, tudo parece ainda mais claustrofóbico. Não tem pra onde fugir e o perigo tá em cada canto. Enquanto a pancadaria rola solta, a gente vai descobrindo que os mercenários estão sendo pagos por alguém de dentro do próprio sistema. Tem traidor no meio da jogada, e isso coloca todo mundo em dúvida sobre quem dá pra confiar. A Zoe começa a desconfiar de decisões que foram tomadas e percebe que talvez Mansur tenha mesmo sido usado como bode expiatório. Jake, que até então só estava preocupado em cumprir ordens, vai percebendo que a missão é maior do que imaginava. Não é só uma extração, é sobre salvar vidas, impedir um ataque terrorista real e lidar com uma conspiração muito mais profunda. Jake Harris é um operador de elite da Marinha, daqueles durões que não arredam o pé mesmo com o mundo desabando. Ele é o cara que lidera uma missão que aparentemente seria simples, transportar um prisioneiro importante de uma base militar subsecreta para outro lugar. Só que você já percebe no olhar dele que ele não tá ali para passeio. Ele leva tudo a sério, segue regras e confia cegamente na missão que recebeu. Junto com ele tá a equipe dele, que é treinada para lidar com o pior. E nessa missão específica, quem entra na jogada também é a agente da CIA Zoe Anderson. É ela quem está coordenando a operação do lado da inteligência. E, diferente dos soldados, ela tem uma visão mais analítica das coisas. Ela quer entender por que esse prisioneiro, o tal do Amin Mansur, é tão importante. E desde o início ela já mostra que não engole qualquer informação. Ela quer provas, fatos e não só suspeitas. A base onde tudo acontece é tipo um centro de detenção em alto nível, que fica numa ilha isolada. É praticamente impossível alguém entrar ou sair sem autorização. Tudo lá é vigiado, trancado, reforçado, um lugar feito para ninguém escapar e para segredos ficarem bem guardados. E adivinha o que está prestes a acontecer? Isso mesmo, o caos vai estourar exatamente aí. Antes de qualquer explosão ou tiroteio, o clima já começa meio estranho. A Zoe começa a perguntar sobre os arquivos de Mansur e percebe que tem pouca informação sólida contra ele. Dizem que ele está ligado a um ataque terrorista em massa que vai acontecer no Zewa, mas não tem uma prova concreta. Só que mesmo assim, os superiores mandaram extrair o cara o mais rápido possível. Estranho, né? E é aí que você já começa a sentir o cheiro de coisa errada no ar. Enquanto isso, o Jake e a equipe vão se preparando. Armas checadas, rota traçada, tudo parecendo que vai ser um bate-volta tranquilo. Mas antes que eles possam embarcar com o prisioneiro, o pesadelo começa. A base inteira é atacada por um grupo de mercenários extremamente organizados e armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e a sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando, pegando o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. É nessa hora que o filme começa a virar uma montanha-russa de ação. A missão de extração vira uma missão de sobrevivência. Jake, Zoe, alguns poucos soldados que sobreviveram e o próprio Mansur ficam presos dentro da base, tentando entender quem são os atacantes e o que exatamente eles querem. E claro, o alvo é o prisioneiro. Mas por quê? O Jake assume a liderança sem pestanejar. Ele tranca as portas, tenta manter todo mundo vivo e já começa a bolar estratégias de defesa. E enquanto ele está na linha de frente enfrentando os invasores, Zoe começa a ligar os pontos. Alguém sabia que Mansur ia ser transferido naquele dia. Alguém de dentro do sistema vazou essa informação. E se os mercenários estão dispostos a matar todo mundo por causa desse cara, então tem algo muito, mas muito maior por trás dessa prisão. E sabe o que é mais doido? Enquanto tudo isso acontece, o filme não corta. Isso mesmo, ele é filmado como se fosse um único plano, sem cortes visíveis. Isso dá a sensação de urgência, de estar lá dentro mesmo. A gente segue os personagens pelos corredores apertados, pelas salas escuras, ouvindo tiros, explosões, gritos e correria. Tudo em tempo real. É tenso de verdade.
Os mercenários, que não são bandidinhos de rua, mas sim soldados treinados e preparados, já tomaram metade da base. Eles conhecem o lugar, sabem onde estão as câmeras, os pontos fracos, os túneis, os acessos laterais. É como se alguém tivesse entregado tudo de bandeja para eles. Isso deixa Jake com a pulga atrás da orelha. Como eles sabiam exatamente onde e quando atacar? Enquanto isso, a agente Zoe Anderson tenta acessar os arquivos internos da base. Ela quer entender quem mandou fazer essa transferência e, principalmente, por que estavam escondendo informações sobre o prisioneiro. E aí a gente começa a entender que a treta é bem mais embaixo. Mansur, o cara preso, afirma com todas as letras que ele é inocente. Diz que foi capturado por engano e que não tem nada a ver com terrorismo. Só que todo mundo ali está tão acostumado a tratar prisioneiro como vilão que ninguém ouve de verdade o que ele está dizendo. Jake, no começo, não quer nem papo. Para ele, missão é missão. Proteger o ativo, no caso o prisioneiro, e sair vivo. Mas conforme os tiroteios aumentam e as mortes vão acontecendo, ele começa a perceber que essa missão está errada desde o começo. Os mercenários não querem só o prisioneiro, eles querem silenciar o prisioneiro. Ou seja, o problema não é o que ele fez, mas o que ele sabe. A partir daí, Zoe consegue descobrir que tem um oficial de alto escalão envolvido na invasão. O cara que mandou a extração acontecer foi o mesmo que vazou a localização da base para os mercenários. Traição pura. E por quê? Porque Mansur sabe demais. Ele tinha informações confidenciais sobre planos de ataque terrorista, sim, mas também sabia que havia gente do próprio governo facilitando esses ataques por interesses políticos. É por isso que querem tanto matar ele, para que ele não abra a boca em Washington. Enquanto Zoe desvenda tudo isso, Jake está no modo sobrevivência. Ele e os soldados remanescentes montam barricadas, armam armadilhas e fazem o que podem para segurar o ataque. E o mais tenso é que o filme não para. Lembra que ele é todo filmado em plano sequência? Pois é, a câmera vai seguindo Jake por corredores estreitos, escadas escuras, salas cheias de sangue e tiros voando. A tensão não dá trégua. Você mal respira e já tem mais confronto. Numa dessas trocas de tiro, a equipe de Jake vai caindo um a um. As mortes são duras. Não tem romantismo, não tem câmera lenta bonita, é tiro, sangue e queda. Zoe quase morre também, mas é salva por Mansur, o que começa a mudar a relação entre eles. Ela percebe que o cara realmente não é quem pintaram. Ele só está no meio de uma conspiração muito maior e agora todo mundo quer usá-lo como bode expiatório. Em paralelo, Jake começa a questionar suas ordens. Ele percebe que se ele só obedecer, vai entregar um inocente para as mãos dos inimigos, ou pior, dos traidores que estão por trás de tudo. E aí bate o conflito dentro dele. Seguir o comando ou fazer o certo? O tempo todo, o filme vai deixando claro que não tem descanso. Enquanto você digere uma revelação, já está rolando outro tiroteio. E aí, quando a base parece estar por um fio de ser tomada por completo, Jake arma um último plano. Fugir com Zoe e Mansur por um túnel de evacuação antigo que fica nos fundos da base. Um caminho que quase ninguém conhece, mas que pode ser a única chance deles de escaparem com vida. Jake, Zoe e Mansur estão no tal túnel de evacuação. Aquele que deveria ser um caminho secreto, mas que agora já não é mais tão secreto assim. Os mercenários descobriram e estão vindo com tudo. Não tem como voltar. A única chance é seguir em frente, rápido, com as balas cantando atrás. A história já começa em um ritmo frenético, tipo sem dar tempo nem de ajeitar o sofá. A gente está numa base militar super secreta do Zewa, uma ilha isolada que funciona como um centro de detenção e interrogatório. Ali, a CIA e os militares estão lidando com prisioneiros considerados perigosos demais para ficarem em prisões comuns. Só que naquele dia específico, as coisas vão sair totalmente do controle. Quem chega lá é uma equipe de elite de soldados liderados por Jake Harris, vivido por Scott Adkins, que, aliás, entrega porrada como ninguém. O objetivo deles é bem direto, escoltar um prisioneiro chamado Amin Mansur e levá-lo para Washington. Mas não é qualquer detento, não. Mansur é acusado de envolvimento com terrorismo e a CIA acredita que ele tem informações que podem impedir um ataque gigantesco no Zewa. Só que tem um detalhe. A agente Zoe Anderson, que está acompanhando a missão, não está 100% segura de que o cara é culpado. Ela acha que ele pode ser inocente e que essa história está mal contada. Beleza, missão simples, né? Chegar, pegar o preso e sair dali. Só que claro que não vai ser assim. Mal eles começam o processo de extração, a base inteira é atacada por um grupo de mercenários super bem armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur.
a coisa vira um caos total. Jake e sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando e pegar o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. E aqui entra o diferencial do filme. Ele é todo feito como se fosse um plano sequência, ou seja, parece que não tem corte de câmera. Isso dá uma adrenalina absurda, porque a gente sente como se estivesse lá dentro, correndo pelos corredores, ouvindo os tiros e vendo o desespero batendo na galera. É tudo em tempo real. E como o espaço é fechado, tudo parece ainda mais claustrofóbico. Não tem pra onde fugir e o perigo está em cada canto. Enquanto a pancadaria rola solta, a gente vai descobrindo que os mercenários estão sendo pagos por alguém de dentro do próprio sistema. Tem traidor no meio da jogada, e isso coloca todo mundo em dúvida sobre quem dá pra confiar. A Zoe começa a desconfiar de decisões que foram tomadas e percebe que talvez Mansur tenha mesmo sido usado como bode expiatório. Jake, que até então só estava preocupado em cumprir ordens, vai percebendo que a missão é maior do que imaginava. Não é só uma extração, é sobre salvar vidas, impedir um ataque terrorista real e lidar com uma conspiração muito mais profunda. Jake Harris é um operador de elite da Marinha, daqueles durões que não arredam o pé mesmo com o mundo desabando. Ele é o cara que lidera uma missão que aparentemente seria simples, transportar um prisioneiro importante de uma base militar subsecreta para outro lugar. Só que você já percebe no olhar dele que ele não tá ali para passeio. Ele leva tudo a sério, segue regras e confia cegamente na missão que recebeu. Junto com ele tá a equipe dele, que é treinada para lidar com o pior. E nessa missão específica, quem entra na jogada também é a agente da CIA Zoe Anderson. É ela quem está coordenando a operação do lado da inteligência. E, diferente dos soldados, ela tem uma visão mais analítica das coisas. Ela quer entender por que esse prisioneiro, o tal do Amin Mansur, é tão importante. E desde o início ela já mostra que não engole qualquer informação. Ela quer provas, fatos e não só suspeitas. A base onde tudo acontece é tipo um centro de detenção em alto nível, que fica numa ilha isolada. É praticamente impossível alguém entrar ou sair sem autorização. Tudo lá é vigiado, trancado, reforçado, um lugar feito para ninguém escapar e para segredos ficarem bem guardados. E adivinha o que está prestes a acontecer? Isso mesmo, o caos vai estourar exatamente aí. Antes de qualquer explosão ou tiroteio, o clima já começa meio estranho. A Zoe começa a perguntar sobre os arquivos de Mansur e percebe que tem pouca informação sólida contra ele. Dizem que ele está ligado a um ataque terrorista em massa que vai acontecer no Zewa, mas não tem uma prova concreta. Só que mesmo assim, os superiores mandaram extrair o cara o mais rápido possível. Estranho, né? E é aí que você já começa a sentir o cheiro de coisa errada no ar. Enquanto isso, o Jake e a equipe vão se preparando. Armas checadas, rota traçada, tudo parecendo que vai ser um bate-volta tranquilo. Mas antes que eles possam embarcar com o prisioneiro, o pesadelo começa. A base inteira é atacada por um grupo de mercenários extremamente organizados e armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e a sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando, pegando o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. É nessa hora que o filme começa a virar uma montanha-russa de ação. A missão de extração vira uma missão de sobrevivência. Jake, Zoe, alguns poucos soldados que sobreviveram e o próprio Mansur ficam presos dentro da base, tentando entender quem são os atacantes e o que exatamente eles querem. E claro, o alvo é o prisioneiro. Mas por quê? O Jake assume a liderança sem pestanejar. Ele tranca as portas, tenta manter todo mundo vivo e já começa a bolar estratégias de defesa. E enquanto ele está na linha de frente enfrentando os invasores, Zoe começa a ligar os pontos. Alguém sabia que Mansur ia ser transferido naquele dia. Alguém de dentro do sistema vazou essa informação. E se os mercenários estão dispostos a matar todo mundo por causa desse cara, então tem algo muito, mas muito maior por trás dessa prisão. E sabe o que é mais doido? Enquanto tudo isso acontece, o filme não corta. Isso mesmo, ele é filmado como se fosse um único plano, sem cortes visíveis. Isso dá a sensação de urgência, de estar lá dentro mesmo. A gente segue os personagens pelos corredores apertados, pelas salas escuras, ouvindo tiros, explosões, gritos e correria. Tudo em tempo real. É tenso de verdade. Os mercenários, que não são bandidinhos de rua, mas sim soldados treinados e preparados, já tomaram metade da base. Eles conhecem o lugar. Sabem onde estão as câmeras, os pontos fracos, os túneis, os acessos laterais. É como se alguém tivesse entregado tudo de bandeja para eles.
Isso deixa Jake com a pulga atrás da orelha. Como eles sabiam exatamente onde e quando atacar? Enquanto isso, a agente Zoe Anderson tenta acessar os arquivos internos da base. Ela quer entender quem mandou fazer essa transferência e, principalmente, por que estavam escondendo informações sobre o prisioneiro. E aí a gente começa a entender que a treta é bem mais embaixo. Mansur, o cara preso, afirma com todas as letras que ele é inocente. Diz que foi capturado por engano e que não tem nada a ver com terrorismo. Só que todo mundo ali está tão acostumado a tratar prisioneiro como vilão que ninguém ouve de verdade o que ele está dizendo. Jake, no começo, não quer nem papo. Para ele, missão é missão. Proteger o ativo, no caso o prisioneiro, e sair vivo. Mas conforme os tiroteios aumentam e as mortes vão acontecendo, ele começa a perceber que essa missão está errada desde o começo. Os mercenários não querem só o prisioneiro, eles querem silenciar o prisioneiro. Ou seja, o problema não é o que ele fez, mas o que ele sabe. A partir daí, Zoe consegue descobrir que tem um oficial de alto escalão envolvido na invasão. O cara que mandou a extração acontecer foi o mesmo que vazou a localização da base para os mercenários. Traição pura. E por quê? Porque Mansur sabe demais. Ele tinha informações confidenciais sobre planos de ataque terrorista, sim, mas também sabia que havia gente do próprio governo facilitando esses ataques por interesses políticos. É por isso que querem tanto matar ele, para que ele não abra a boca em Washington. Enquanto Zoe desvenda tudo isso, Jake está no modo sobrevivência. Ele e os soldados remanescentes montam barricadas, armam armadilhas e fazem o que podem para segurar o ataque. E o mais tenso é que o filme não para. Lembra que ele é todo filmado em plano sequência? Pois é, a câmera vai seguindo Jake por corredores estreitos, escadas escuras, salas cheias de sangue e tiros voando. A tensão não dá trégua. Você mal respira e já tem mais confronto. Numa dessas trocas de tiro, a equipe de Jake vai caindo um a um. As mortes são duras. Não tem romantismo, não tem câmera lenta bonita, é tiro, sangue e queda. Zoe quase morre também, mas é salva por Mansur, o que começa a mudar a relação entre eles. Ela percebe que o cara realmente não é quem pintaram. Ele só está no meio de uma conspiração muito maior e agora todo mundo quer usá-lo como bode expiatório. Em paralelo, Jake começa a questionar suas ordens. Ele percebe que se ele só obedecer, vai entregar um inocente para as mãos dos inimigos, ou pior, dos traidores que estão por trás de tudo. E aí bate o conflito dentro dele. Seguir o comando ou fazer o certo? O tempo todo, o filme vai deixando claro que não tem descanso. Enquanto você digere uma revelação, já está rolando outro tiroteio. E aí, quando a base parece estar por um fio de ser tomada por completo, Jake arma um último plano. Fugir com Zoe e Mansur por um túnel de evacuação antigo que fica nos fundos da base. Um caminho que quase ninguém conhece, mas que pode ser a única chance deles de escaparem com vida. Jake, Zoe e Mansur estão no tal túnel de evacuação. Aquele que deveria ser um caminho secreto, mas que agora já não é mais tão secreto assim. Os mercenários descobriram e estão vindo com tudo. Não tem como voltar. A única chance é seguir em frente, rápido, com as balas cantando atrás. A história já começa em um ritmo frenético, tipo sem dar tempo nem de ajeitar o sofá. A gente está numa base militar super secreta do Zewa, uma ilha isolada que funciona como um centro de detenção e interrogatório. Ali, a CIA e os militares estão lidando com prisioneiros considerados perigosos demais para ficarem em prisões comuns. Só que naquele dia específico, as coisas vão sair totalmente do controle. Quem chega lá é uma equipe de elite de soldados liderados por Jake Harris, vivido por Scott Adkins, que, aliás, entrega porrada como ninguém. O objetivo deles é bem direto, escoltar um prisioneiro chamado Amin Mansur e levá-lo para Washington. Mas não é qualquer detento, não. Mansur é acusado de envolvimento com terrorismo e a CIA acredita que ele tem informações que podem impedir um ataque gigantesco no Zewa. Só que tem um detalhe. A agente Zoe Anderson, que está acompanhando a missão, não está 100% segura de que o cara é culpado. Ela acha que ele pode ser inocente, que essa história está mal contada. Beleza, missão simples, né? Chegar, pegar o preso e sair dali. Só que claro que não vai ser assim. Mal eles começam o processo de extração, a base inteira é atacada por um grupo de mercenários super bem armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando e pegar o preso.
Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. E aqui entra o diferencial do filme. Ele é todo feito como se fosse um plano sequência, ou seja, parece que não tem corte de câmera. Isso dá uma adrenalina absurda, porque a gente sente como se estivesse lá dentro, correndo pelos corredores, ouvindo os tiros e vendo o desespero batendo na galera. É tudo em tempo real. E como o espaço é fechado, tudo parece ainda mais claustrofóbico. Não tem pra onde fugir e o perigo tá em cada canto. Enquanto a pancadaria rola solta, a gente vai descobrindo que os mercenários estão sendo pagos por alguém de dentro do próprio sistema. Tem traidor no meio da jogada, e isso coloca todo mundo em dúvida sobre quem dá pra confiar. A Zoe começa a desconfiar de decisões que foram tomadas e percebe que talvez Mansur tenha mesmo sido usado como bode expiatório. Jake, que até então só estava preocupado em cumprir ordens, vai percebendo que a missão é maior do que imaginava. Não é só uma extração, é sobre salvar vidas, impedir um ataque terrorista real e lidar com uma conspiração muito mais profunda. Jake Harris é um operador de elite da Marinha, daqueles durões que não arredam o pé mesmo com o mundo desabando. Ele é o cara que lidera uma missão que aparentemente seria simples, transportar um prisioneiro importante de uma base militar subsecreta para outro lugar. Só que você já percebe no olhar dele que ele não tá ali para passeio. Ele leva tudo a sério, segue regras e confia cegamente na missão que recebeu. Junto com ele tá a equipe dele, que é treinada para lidar com o pior. E nessa missão específica, quem entra na jogada também é a agente da CIA Zoe Anderson. É ela quem está coordenando a operação do lado da inteligência. E, diferente dos soldados, ela tem uma visão mais analítica das coisas. Ela quer entender por que esse prisioneiro, o tal do Amin Mansur, é tão importante. E desde o início ela já mostra que não engole qualquer informação. Ela quer provas, fatos e não só suspeitas. A base onde tudo acontece é tipo um centro de detenção em alto nível, que fica numa ilha isolada. É praticamente impossível alguém entrar ou sair sem autorização. Tudo lá é vigiado, trancado, reforçado, um lugar feito para ninguém escapar e para segredos ficarem bem guardados. E adivinha o que está prestes a acontecer? Isso mesmo, o caos vai estourar exatamente aí. Antes de qualquer explosão ou tiroteio, o clima já começa meio estranho. A Zoe começa a perguntar sobre os arquivos de Mansur e percebe que tem pouca informação sólida contra ele. Dizem que ele está ligado a um ataque terrorista em massa que vai acontecer no Zewa, mas não tem uma prova concreta. Só que mesmo assim, os superiores mandaram extrair o cara o mais rápido possível. Estranho, né? E é aí que você já começa a sentir o cheiro de coisa errada no ar. Enquanto isso, o Jake e a equipe vão se preparando. Armas checadas, rota traçada, tudo parecendo que vai ser um bate-volta tranquilo. Mas antes que eles possam embarcar com o prisioneiro, o pesadelo começa. A base inteira é atacada por um grupo de mercenários extremamente organizados e armados. Os caras invadem a ilha com tudo, matando geral e querendo a qualquer custo pegar o tal do Mansur. A coisa vira um caos total. Jake e a sua equipe ficam presos dentro da base junto com o Mansur, a Zoe e alguns poucos soldados sobreviventes. Aí vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Os mercenários querem invadir o centro de comando, pegando o preso. Já o Jake, que é tipo um tanque humano, vai segurando o ataque com tudo que tem, tentando proteger a vida da agente e manter o prisioneiro vivo. É nessa hora que o filme começa a virar uma montanha-russa de ação. A missão de extração vira uma missão de sobrevivência. Jake, Zoe, alguns poucos soldados que sobreviveram e o próprio Mansur ficam presos dentro da base, tentando entender quem são os atacantes e o que exatamente eles querem. E claro, o alvo é o prisioneiro. Mas por quê? O Jake assume a liderança sem pestanejar. Ele tranca as portas, tenta manter todo mundo vivo e já começa a bolar estratégias de defesa. E enquanto ele está na linha de frente enfrentando os invasores, Zoe começa a ligar os pontos. Alguém sabia que Mansur ia ser transferido naquele dia. Alguém de dentro do sistema vazou essa informação. E se os mercenários estão dispostos a matar todo mundo por causa desse cara, então tem algo muito, mas muito maior por trás dessa prisão. E sabe o que é mais doido? Enquanto tudo isso acontece, o filme não corta. Isso mesmo, ele é filmado como se fosse um único plano, sem cortes visíveis. Isso dá a sensação de urgência, de estar lá dentro mesmo. A gente segue os personagens pelos corredores apertados, pelas salas escuras, ouvindo tiros, explosões, gritos e correria. Tudo em tempo real. É tenso de verdade. Os mercenários, que não são bandidinhos de rua, mas sim soldados treinados e preparados, já tomaram metade da base. Eles conhecem o lugar, sabem onde estão as câmeras, os pontos fracos, os túneis, os acessos laterais. É como se alguém tivesse entregado tudo de bandeja para eles. Isso deixa Jake com a pulga atrás da orelha. Como eles sabiam exatamente onde e quando atacar? Enquanto isso, a agente Zoe Anderson tenta acessar os arquivos internos da base.
Ela quer entender quem mandou fazer essa transferência e, principalmente, por que estavam escondendo informações sobre o prisioneiro. E aí a gente começa a entender que a treta é bem mais embaixo. Mansur, o cara preso, afirma com todas as letras que ele é inocente. Diz que foi capturado por engano e que não tem nada a ver com terrorismo. Só que todo mundo ali está tão acostumado a tratar prisioneiro como vilão que ninguém ouve de verdade o que ele está dizendo. Jake, no começo, não quer nem papo. Para ele, missão é missão, proteger o ativo, no caso o prisioneiro, e sair vivo. Mas conforme os tiroteios aumentam e as mortes vão acontecendo, ele começa a perceber que essa missão está errada desde o começo. Os mercenários não querem só o prisioneiro, eles querem silenciar o prisioneiro. Ou seja, o problema não é o que ele fez, mas o que ele sabe. A partir daí, Zoe consegue descobrir que tem um oficial de alto escalão envolvido na invasão. O cara que mandou a extração acontecer foi o mesmo que vazou a localização da base para os mercenários. Traição pura. E por quê? Porque Mansur sabe demais. Ele tinha informações confidenciais sobre planos de ataque terrorista, sim, mas também sabia que havia gente do próprio governo facilitando esses ataques por interesses políticos. É por isso que querem tanto matar ele, para que ele não abra a boca em Washington. Enquanto Zoe desvenda tudo isso, Jake está no modo sobrevivência. Ele e os soldados remanescentes montam barricadas, armam armadilhas e fazem o que podem para segurar o ataque. E o mais tenso é que o filme não para. Lembra que ele é todo filmado em plano sequência? Pois é, a câmera vai seguindo Jake por corredores estreitos, escadas escuras, salas cheias de sangue e tiros voando. A tensão não dá trégua. Você mal respira e já tem mais confronto. Numa dessas trocas de tiro, a equipe de Jake vai caindo um a um. As mortes são duras. Não tem romantismo, não tem câmera lenta bonita, é tiro, sangue e queda. Zoe quase morre também, mas é salva por Mansur, o que começa a mudar a relação entre eles. Ela percebe que o cara realmente não é quem pintaram. Ele só está no meio de uma conspiração muito maior e agora todo mundo quer usá-lo como bode expiatório. Em paralelo, Jake começa a questionar suas ordens. Ele percebe que se ele só obedecer, vai entregar um inocente para as mãos dos inimigos, ou pior, dos traidores que estão por trás de tudo. E aí bate o conflito dentro dele. Seguir o comando ou fazer o certo? O tempo todo, o filme vai deixando claro que não tem descanso. Enquanto você digere uma revelação, já está rolando outro tiroteio. E aí, quando a base parece estar por um fio de ser tomada por completo, Jake arma um último plano. Fugir com Zoe e Mansur por um túnel de evacuação antigo que fica nos fundos da base. Um caminho que quase ninguém conhece, mas que pode ser a única chance deles de escaparem com vida. Jake, Zoe e Mansur estão no tal túnel de evacuação. Aquele que deveria ser um caminho secreto, mas que agora já não é mais tão secreto assim. Os mercenários descobriram e estão vindo com tudo. Não tem como voltar. A única chance é seguir em frente, rápido, com as balas cantando atrás. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.